Toque de 5 segundos. Pum, pum. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo Boa bem? noite. Então, eu já melhorei o suficiente para dar aula, pelo menos agora de noite. Então, antes de a gente começar a falar aqui sobre funções, vocês têm alguma dúvida específica aí sobre as coisas que nós já vimos anteriormente? Sim ou não? Acho que como a gente não vai precisar exatamente das demonstrações, acho que não, professor. Tá, então beleza. Então vamos para começar aqui, né? Então, para falar de funções, eu vou dar uma recapitulada aqui sobre relações que eu já expliquei anteriormente, certo? E aí a gente fala sobre funções. A aula está sendo gravada, Evaldo. Beleza? Beleza, professor, agradeço aí. Bom, então vamos lá. Sobre relações, a gente já tinha visto isso, né? Aqui a gente tem a definição de... Vai ter a definição de par ordenado, que é essa, certo? Definição aí devida a Kuratowski. Não sei se é assim exatamente que se pronuncia. Beleza? E uma coisa importante com relação ao par ordenado é que dois pares ordenados são iguais se as coordenadas correspondentes aí, né, são iguais. Tipo, a primeira coordenada de um é igual à primeira coordenada do outro e assim por diante. Beleza? Esses elementozinhos, né? Num par ordenado, o A e B são as coordenadas do par ordenado, tá certo? Não vou ficar recapitulando aqui muito par ordenado não, porque a gente já viu isso. Certo? Tem uma coisa aqui sobre sistema cartesiano ortogonal que é uma forma de a gente... É uma forma, digamos assim, geométrica de a gente representar pares ordenados. Tá certo? A gente coloca aí dois pares, um par de retas, né? Formando um ângulo de 90 graus. Beleza? E aí, ao longo de uma dessas retas, a gente pode representar os elementos de um conjunto e no segundo par aqui os elementos de um outro conjunto, né? Aí quando você tem um par ordenado, o par ordenado pode ser o ponto correspondente, né, ao cruzamento das retas que passam pelo ponto P1, perpendicular à reta X, e a reta que passa pelo ponto P2, perpendicular à reta Y aí, tá certo? Num par ordenado, esse primeiro pontinho aqui é o que a gente vai chamar de abscissa do ponto P, certo? E a segunda coordenada do ponto é o que a gente vai chamar de ordenada, certo? E o par de pontos, né, são as coordenadas daquele ponto.
certo? No sistema cartesiano, esse eixo aqui, essa reta, é o que a gente vai chamar de eixo das abscissas. E essa outra reta aqui é a que a gente vai chamar de eixo das ordenadas. Tá certo? E essa forma de a gente ficar representando pontos no plano e etc. é o que a gente vai chamar de sistema de eixos cartesiano ortogonal. Tá certo? O ponto de interseção entre essas duas retas, que é esse ponto aqui, é o que a gente vai chamar de origem do sistema. Beleza? E o plano no qual a gente tem essas duas retas perpendiculares é o plano que está sendo chamado aqui de plano alfa. Plano cartesiano alfa. Beleza? Aqui tem um exemplo, só para ilustrar, né? Os eixos estão aqui, ó. Aqui estão os eixos das ordenadas. Aqui o eixo das abscissas, certo? E, por exemplo, se a gente pegar o ponto A, que tem coordenadas 2, 0, então o ponto A ele está aqui, ó. É esse ponto aqui. Beleza? Que tem aí, ó. Coordenada 2, 0 significa dizer que eu ando 2 unidades para cá. Beleza? E 0 unidades no sentido, na direção do eixo das ordenadas, né? Bom, enfim. Isso aqui é só um exemplozinho. Vamos adiantar. Bom, com relação ainda a essas coisas, esse teorema ele é técnico, mas ele é importante porque, de fato, o que ele garante é que sempre é possível, né, você estabelecer digamos assim, um sistema cartesiano de coordenadas, certo? Se você identifica as retas, o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas como sendo... Se você coloca esses eixos em correspondência com o conjunto de números reais, então todo o plano pode ser identificado como par de pontos ou par de números, na verdade. Cada ponto pode ser identificado como sendo um par de números. É isso o que esse teorema está garantindo apenas, certo? Eu vou omitir a demonstração dele. Então, com relação ainda a isso, aqui tem a definição novamente do que é um produto cartesiano, né? O produto cartesiano de dois conjuntos é o conjunto de todos os pares ordenados de um elemento de A com um elemento de B, né? Se for produto cartesiano de A por B, beleza? Aqui algumas observações que são, por exemplo, que o produto cartesiano de um conjunto com o conjunto vazio dá sempre conjunto vazio, aqui também, certo? E vazio cartesiano vazio dá vazio. Beleza? Aqui tem um exemplo, conjunto A igual a 1, 2, 3, conjunto B igual a 1, 2, e o produto cartesiano vai ter esses 6 elementos aqui, tá certo? Tranquilo? Geometricamente, esse produto cartesiano pode ser representado dessa forma, certo? Aqui estão os elementos do conjunto A, aqui os elementos do conjunto B, aí você traça retas, né, pontilhadas aqui, perpendiculares aos pontos que você marcou aqui, e aí esses pontos de cruzamento aqui, ó, são justamente os elementos que pertencem ao produto cartesiano, tá certo? Aqui ele colocou o produto cartesiano BA, aqui você tem o produto cartesiano AB, e note que até mesmo geometricamente você já pode ver aí que produto cartesiano de AB por BA e o produto cartesiano BA, né, eles em geral são diferentes. Tá certo? Tranquilo?
Quando você faz o produto cartesiano de um conjunto por ele mesmo, você vai escrever assim, como sendo A quadrado, certo? Beleza? Que é o conjunto, o produto cartesiano de um conjunto por ele mesmo. Então, se o conjunto A for igual a esse daqui, o produto cartesiano é esse conjunto aqui. Beleza? Aqui só tem mais exemplos de produto cartesiano. Vamos seguir. Tem uma observação interessante aqui, que é a seguinte, ó. Então, primeiro, né, que eu já falei, que em geral, né, o produto cartesiano de A por B e o produto cartesiano de B por A, em geral, essas duas coisas são diferentes, se o A e B forem diferentes, certo? Uma outra coisa é que, se os conjuntos A e B, eles são conjuntos que têm um número finito de elementos, por exemplo, se o conjunto A tem m elementos e o conjunto B tem n elementos, então o produto cartesiano necessariamente vai ter n vezes m elementos, tá certo? Então, não à toa, esse conjunto aqui, ó, o produto cartesiano entre esses dois conjuntos A e B aqui, né? A tem 3 elementos, B tem 2 elementos, não é à toa que o produto cartesiano tem 6 elementos aqui, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Não é à toa isso, não é uma coincidência. Isso ocorre sempre. Sempre que os dois conjuntos forem infinitos. Tá certo? Além disso, aqui está colocando também que se um dos conjuntos não for finito, né, se for infinito, o produto cartesiano também vai ser infinito, certo? Ou seja, se um desses conjuntos tiver infinitos elementos, o produto cartesiano também vai ter. Aqui segue alguns exercícios a respeito do produto cartesiano. E vamos lá. Finalmente aqui a gente tem a definição de relação binária. A relação binária porque a relação vai ser definida como sendo um subconjunto do produto cartesiano entre dois conjuntos, certo? E aí o binária, né? No binária, esse termo bi significa 2, né? Beleza? Então, uma relação nada mais é do que um subconjunto do produto cartesiano. Beleza? Onde é que ele definiu isso? Aqui, ó. Aqui, ó. Onde é que ele escreveu isso? É porque ele deu um exemplo, né? Ele definiu aqui uma relação, né, por meio desse critério aqui de divisibilidade. E aí, de forma geral, né, uma relação binária é um subconjunto de um produto cartesiano, certo? Ou uma relação binária de A em B. Beleza? Você pode representar uma relação usando diagramas de Venn desse modo aqui, ó. Também. Certo? O primeiro carinha aqui, né? E o segundo estão representados aqui. E as setas estão indicando, né, que esse elemento e esse estão relacionados. Esse elemento e esse também estão relacionados. E assim por diante. Tá certo? Essa é uma forma de a gente representar, usando diagramas de Venn e setas, né, uma relação. Aqui é uma outra forma de a gente representar a relação, que é usando, temos assim, o plano cartesiano, certo? Então aqui já fica até mais claro, né, que uma relação nada mais é do que um subconjunto do produto cartesiano. Beleza? Esses são os caras que pertencem
a relação, ou ainda, são os caras que estão relacionados. Então, está aqui a definição mesmo, né? Definição precisa. E a gente vai dizer que R é uma relação binária de A em B, ou simplesmente uma relação de A em B, se R for um subconjunto do produto cartesiano. Tranquilo? E caso a gente tenha um produto cartesiano de A por ele mesmo, né? De A por A, a gente vai chamar simplesmente de relação binária em A, ou uma relação em A. E aí vai ser um subconjunto do produto cartesiano de A por ele mesmo. Tá certo? Dando prosseguimento. Então, em relação, no que diz respeito aí a relações, o primeiro conjunto é o conjunto de partida da relação, certo? E o conjunto B vai ser o conjunto de chegada da relação ou simplesmente contradomínio da relação. Beleza? Tranquilo? Quando um par ordenado pertence a uma certa relação, a gente vai escrever isso daqui e vai dizer que x está relacionado a R. X está relacionado a Y. Ou como ele diz aqui, né? Aqui está apagado o X, né? Mas é XRY. XRY é X está relacionado com Y. Pela relação R. Diga aí, Fabiano. Explicar por que o ponto 5 não está relacionado com os demais pontos. Isso aonde? Cadê? Ah, você quer nessa relação aqui, né? Por que que o 5 não está? É isso? Então, é porque é por causa da relação que ele definiu. Ele disse o quê, ó? Um elemento desse conjunto aqui vai estar relacionado a um elemento desse outro conjunto aqui, se o elemento daqui divide o elemento daqui. Então, por exemplo, ó, o 3 está relacionado ao 3 porque 3 divide o 3. Beleza? O 2 está relacionado ao 2 porque 2 divide 2. Ele também está relacionado ao 6 porque 2 divide 6. E ele também está relacionado ao 4 porque 2 divide o 4. Compreende? E aí o 5, ele está fora aqui, ó, porque nenhum desses três elementos aqui é um divisor do 5. Nenhum deles divide 5, né? Beleza? Por isso que ficou de fora aí. Então vamos voltar aqui. Então, quando você tem dois elementos relacionados, a gente escreve simplesmente escreve isso aqui, né? X, R e Y, para dizer que X está relacionado a Y de acordo com a relação R. E no caso contrário, né? Se não está relacionado, ou seja, se o par XY não pertence à relação R, então a gente escreve isso daqui. Corta a letra R no meio para indicar que X e Y não estão relacionados. Beleza? Aqui alguns exemplos. Então, aqui a gente tem o conjunto A e o conjunto B, e a relação R descrita desse modo. O que está sendo dito aqui? Você vai dizer que dois elementos estão relacionados, né? Ou seja, um par XY pertence à relação R, se o valor do X for menor do que o valor de Y. Certo? Simples assim. Então, nesse caso, você vai ter ó, que a sua relação R vai ter todos esses pares ordenados aqui. Ó. Por isso que o 4 lá só está relacionado no 4 do Y, não é isso, professor? No exemplo anterior, né? Sim. Justo. Sim.
Porque ele tem que ser menor do que o y da imagem. Para dividir, né? Ele tem que ser menor, né? Porque a relação lá era de divisibilidade, né? Um elemento de A é um divisor do elemento de B. Nesse outro exemplo aqui, não. Nesse exemplo aqui, a gente tem que o par xy pertence à relação R se o x for menor do que o y. Não necessariamente divisor. Beleza? Show. E é isso. Então, dando prosseguimento aqui. Dando prosseguimento. Vamos a mais definições, né? Vou procurar aqui, pronto. Domínio e imagem de uma relação. Então, dada uma relação de A em B, o conjunto que a gente vai chamar de domínio da relação vai ser o conjunto formado por todos os elementos de A para os quais o par ordenado pertence à relação R, certo? Então, ele está dizendo aqui, chama-se domínio de R o conjunto D de todos os primeiros elementos dos pares ordenados pertencentes à relação R. Certo? Então, você sabe, né? Quem são os elementos de R? Aí o conjunto D vai ser o conjunto formado por todos os x para os quais existe um y, de modo que o par xy pertence à relação R. Tranquilo? De forma mais abreviada, você pode pensar como sendo o conjunto o conjunto formado pela primeira coordenada, né? Por todos os elementos de R que formam a primeira coordenada do conjunto. O domínio X, né? O domínio X, né? Esse o domínio vai ser o conjunto formado por todos os elementos que formam a primeira coordenada, né? Dos pares ordenados que pertencem à relação R. Beleza? E a imagem vai ser os caras que são a segunda coordenada. Beleza? Show. Pronto. E o conjunto B, ele vai ser o contradomínio da relação, certo? Aqui é a imagem, né? E contradomínio vai ser o conjunto B. Aqui um exemplo. Você tem aí os conjuntos A e B, e você tem uma relação R que é a seguinte, né? Você vai dizer que o par ordenado XY pertence à relação R se o Y é um múltiplo do X. Beleza? Aqui você tem essa relação representada geometricamente, né? Usando diagramas de Venn, na verdade, né? E aí você vê que quais são os caras que pertencem ao domínio da relação. São todos esses aqui, ó. São todos os caras que estão relacionados com alguém lá do conjunto B. Beleza? Note que o 0 não está no domínio da relação. Por quê? Não tem ninguém nesse conjunto aqui que seja múltiplo do 0, né? Porque qualquer coisa vezes 0 vai dar 0, né? A gente viu isso na aula passada. Tá certo? Professor, qual a diferença de contradomínio para imagem? Que nem todo cara do contradomínio necessariamente está relacionado com alguém do conjunto A. Por exemplo, o número 1 aqui, ó, é um cara que não está na imagem, que ele não tem relação nenhuma com elementos de A. Com elementos de A. Certo? Professor, o senhor pode repetir a definição de imagem, por favor? Então, imagem são todos os caras que aparecem na relação como a segunda coordenada. São todos os caras do conjunto B que aparecem na relação como segunda coordenada. Digamos assim, certo? Tá Ou certo. são todos os caras do conjunto B que estão relacionados a algum elemento do conjunto A.
certo? Certo. E o domínio, todos os elementos do conjunto A que estão relacionados a algum elemento do conjunto B. Tranquilo? Então, o domínio nesse caso aqui, ó, é o 2, o 3 e o 4, e o contradomínio vai ser apenas o 2, isso aqui eu não sei o que é, parece que é um 6, 2, 6, 3, 4. Tá certo? Não, peraí, calma. O contradomínio não seria todo o conjunto B, não? Não. O contradomínio, sim. Eu falei contradomínio, foi? Eu quis dizer imagem, se eu tiver dito o contrário. Tá certo. Chega de uma. A imagem... Chega eu eu posso ter falado... pensei que Eu buguei posso ter aqui. falado errado e não percebi. A imagem é só isso daqui. O contradomínio é tudo. Tá certo? Beleza? Beleza, professor. E é isso. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Relação inversa. Dada uma relação de A em B, sempre existe a relação inversa. O que é a relação inversa? Vai ser uma relação no B cartesiano A, né? Se R é uma relação de A em B, então R é um subconjunto de A cartesiano B, né? A relação inversa, R a menos 1, vai ser uma relação de B em A, ou seja, um subconjunto de B cartesiano A, certo? E como que a gente identifica os elementos que pertencem à relação inversa? Você vai dizer que um par YX pertence à relação inversa se e somente se o par XY pertence à relação R. Essencialmente é assim. Se você conhece todos os pares ordenados da relação R, para você conhecer os da relação inversa, basta você inverter todas as coordenadas, certo? Obter pares ordenados com as coordenadas invertidas. Tá certo? Essa é a ideia. Então, por exemplo, ó, se eu tenho aqui os conjuntos A e B dados assim, e a minha relação R como sendo os pares ordenados em que a primeira coordenada é menor do que a segunda, aí quem que vai ser a relação inversa? Quem que vai ser a relação inversa? Vai estar aqui, ó. Se a relação R ficou assim, né? Repare que os caras que pertencem à relação inversa são basicamente os mesmos pares ordenados, só que com as coordenadas invertidas. Compreendido? Então, por exemplo, ó, se o 2, 3 pertence a R, 3, 2 pertence a R a menos 1. Se 2, 5 pertence a R, o 5, 2 pertence a R a menos 1, e assim por diante. Ó. Beleza? É simples. Tranquilo? E aí, a relação inversa, ela tem algumas propriedades interessantes, que são o quê? O domínio da relação inversa é exatamente a imagem da relação R, certo? A imagem da relação inversa é o domínio da relação R. Tranquilo? E o que mais? A relação inversa da relação inversa é a própria relação, certo? Então, a relação inversa da relação inversa de R é a própria relação R. Tranquilo? Beleza? São propriedades interessantes aí. E aqui vai ter exercícios. E aí segue para o capítulo sobre funções. Daí o que vai ser, então, uma função? Uma função vai ser um tipo de relação, certo? Vai ser um tipo de relação. O que uma relação deve ter para que ela seja uma função? Então, é isso aqui, ó. Vamos lá. Definição. Então, dados dois conjuntos A e B,
não vazios, uma relação f de A em B, ela vai receber o nome de uma aplicação ou uma função de A em B, certo? Se acontecer o seguinte, para todo elemento do conjunto A, existe um único elemento no conjunto B, de modo que o par XY pertence à relação F. Certo? Então, ó, F é uma aplicação de A em B, ou uma função de A em B, se qualquer que seja o x pertencente a A, existe um único B, um único y pertencente a B, tal que o par XY pertence à relação F. Tranquilo? Então, ó, note que para uma relação ser uma função, todos os elementos de A devem estar relacionados a algum elemento em B. Tranquilo? E, além disso, todo elemento de A tem que estar relacionado a um único elemento no conjunto B. É isso o que significa esta coisa aqui, falando em outras palavras, né? Tá certo? Então, aqui, ó, vai ter alguns exemplos de coisas que são funções e que não são funções. Por exemplo, ó, nesses dois diagramas aqui, se você pensar nesses dois diagramas, ó, esse cara aqui, isso não é uma função, por quê? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. Por que que isso daqui não é uma função? Porque esse pontinho aqui, ó, representa um elemento do conjunto A que não está relacionado a nenhum elemento de B. Em B. Beleza? Aqui não é uma função, por quê? Porque esse elemento aqui, ó, pelo desenho, né, pelo diagrama, ele está relacionado a mais de um elemento no conjunto B. Tranquilo? Ou seja, né, possui duas imagens, né? É como se tivesse duas imagens, exatamente. Certo? Tranquilo? Então, ó, vamos ver alguns exemplos aqui também, ó. Esse exercício. Nesse exercício aí você tem, por exemplo, esse diagrama aqui. Isso daqui é uma função? Não. Por quê? Porque existe os elemento de A que elementos não está relacionado com o elemento de B. Exatamente. O 2 aqui, ó, não está relacionado a ninguém no conjunto B. Certo? Que mais? Nesse aqui, é função ou não? não é função. Por quê? Possui um elemento do conjunto partida com duas imagens. Exatamente. O número 1 aqui, ó, ele está relacionado a dois elementos no conjunto B. Então, ele não é uma função. Ele é uma relação? É uma relação? Sim, Relação é, certo? Relação é. Agora, essa relação não é uma função. Beleza? Essa coisa aqui é uma função? é função. Sim, é É, função. é função. Mesmo tendo elementos no conjunto B que não estão relacionados a elementos de A? Sim. Mesmo. Sim. Só o que Certo? diferencia é que o conjunto imagem é diferente do contradomínio. Exatamente, exatamente. Então, eu só estou perguntando isso porque eu queria ver se vocês estavam ligados no fato de que o que importa é todos os elementos de A estarem relacionados a um elemento em B, e não o contrário, certo? Você pode ter elementos em B que, claro, não estão relacionados a elementos em A. Isso não tem nenhum problema. Beleza? A gente vai ver mais adiante que funções que têm essa propriedade, né, de que todos os elementos de B, né, também estão relacionados a elementos de A, e isso é o que caracteriza uma função ser sobrejetora. Beleza? Bom, então, seguindo aqui,
Este exemplo é uma função? Sim ou não? Sim. Sim. Mesmo todos os caras estando relacionados a um mesmo elemento? Sim. Sim, certo? Sim. Você não tem nenhum problema mais de um elemento de A estar relacionado a um mesmo elemento em B. O que não pode acontecer é um elemento em A estar relacionado a mais de um elemento lá no conjunto B. Beleza? Ou não está relacionado a nenhum, né? Ou um elemento de A não está relacionado a ninguém no conjunto B. Tranquilo? Aqui tem mais diagramas. Desses 4 diagramas aqui, ó, tem algum que não é função? Não, Nenhum, né? nenhum. Pronto, beleza. Em relação à função, a gente usa algumas notações aí que já são, digamos assim, um padrão, né? Primeira coisa é que no par ordenado xy, que pertence à relação f, certo? O y a gente vai escrever como sendo isso aqui, e que a gente vai ler como sendo f de x, certo? Beleza? Então, quando eu digo isso aqui, ó, y é igual a f de x, então eu estou implicitamente já dizendo, ó, f é uma função, beleza? F é uma função e o par xy pertence a esta função. Tranquilo? A letra F é o nome da função. Beleza? Às vezes acontece da função ser definida por meio de alguma regra, certo? Expressa de forma algébrica, mas também pode acontecer de não, certo? Mas enfim, então uma função em geral vai ser denotada desse modo, né? Um par que pertence a uma certa função f. A segunda coordenada você vai dizer que ela é f da primeira, beleza? E a gente vai usar essas notações aqui para funções. Uma dessas duas. Tranquilo? Então, repare que quando a gente vai definir o que é uma função, o conceito de função depende de 3 coisas. Que é o quê? Você tem que ter, primeiro, um conjunto que é o domínio da sua função. Tem que ter um outro conjunto para ser o contradomínio. Tranquilo? E tem que ter algum tipo de regra que estabeleça uma relação entre um elemento de A, entre todos os elementos de A e um único elemento de B, certo? Quer dizer, uma regra que estabeleça para cada elemento de A, que coloque cada elemento de A relacionado a um único elemento em B, tá certo? A gente escreve isso assim. A letra F, como eu falei, é o nome da função, certo? F de x já é a imagem de x pela função f. Tranquilo? Então, se você for escrever, seja f de x uma função. Bom, se você escrever isso, tecnicamente está errado. Está escrito errado, porque não é f de x uma função. F de x já é a imagem do x pela função f. Compreende? Se você quer falar a respeito de uma função, você diria assim, seja f uma função dada por y igual a tal coisa, ou f de x igual a determinada coisa. Tá certo? Tranquilo. Então, dando prosseguimento aqui, por exemplo, ó, aqui são formas de você definir uma função. Ó. Aqui eu tenho uma função f de um conjunto A num conjunto B, dada pelo quê? Para cada x que você pega no conjunto A, ele vai associar o 2x pertencente ao conjunto B. Tranquilo?
certo? Aqui você tem uma outra função, ó. Para cada x que você vai pegar no primeiro conjunto, você vai calcular ele ao quadrado, né, para associar um elemento aqui. Note que isso aqui é uma função de um conjunto nele mesmo já, né? Certo? Mas de qualquer forma, o conjunto dos números reais, aqui ele é visto como sendo domínio da função f e também, nesse outro caso aqui, como sendo o contradomínio dessa mesma função. Tá certo? Beleza? Quem de vocês aí pode me dizer um elemento do contradomínio que não pertence à imagem dessa função aí? 3. O 3 não pertence à imagem dessa função? Não. Por quê? Porque, teoricamente, não tem nenhum número que é elevado ao quadrado dá 3, só que eu Mas tem um raiz de 3, não? tenho raiz de 3. É porque tá nos reais, né? É, tá nos reais. Então, não. Tem os números negativos, talvez? Exatamente. Por exemplo, -1, -2, -3, qualquer coisa negativa. Tá certo? O que mais aqui, ó? Olha essa função aqui, ó. Para cada x não negativo, a gente associa a raiz quadrada do x. Beleza? Notem que aqui o domínio não poderia ser o conjunto de todos os números reais, concordam? Sim. Claro, considerando o conjunto dos números reais como contradomínio. Né? Se o contradomínio é o conjunto dos reais, o domínio dela não poderia conter números negativos, né? Porque no conjunto de números reais não existe raiz quadrada de número negativo. Beleza? Beleza. O domínio dessa função aqui poderia ser, por exemplo, o conjunto dos números naturais? O domínio? Sim. Sim, certo? Porque a raiz quadrada de números naturais existe nos reais, né? Tá certo? O contradomínio dessa mesma função poderia ser o conjunto dos números, sei lá, inteiros? Poderia. Poderia? Com certeza? Aí você pegou. Acho Será que que... não, porque se a gente alimentasse com algum natural como 3, por exemplo, a resposta seria raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 3 não é inteiro. Exatamente, exatamente. Então veja que o domínio, o contradomínio e a expressão que você usa para definir a sua função, tudo isso interfere na definição da função, certo? Às vezes, você usando uma mesma regra de associação, se você mudar o domínio ou mudar o contradomínio, você deixa de ter uma função. Concorda? Por exemplo, como eu falei aí, né? Se o contradomínio, se ao invés de não negativos eu colocasse todo os reais, ela não seria mais uma função com essa regra aí, né? Porque, por exemplo, não existe raiz quadrada de números negativos. Então, existiriam elementos no conjunto de partida que não teriam um correspondente no conjunto de chegada, né? No contradomínio. Concordam? Sim ou não? Sim. Sim. Sim, Outra tá coisa... claro. Isso. E outra coisa é, se você manter essa mesma regra e esse mesmo domínio, se você alterar o contradomínio, você pode não ter uma função também, né? Por exemplo, quando eu coloquei no lugar de R o conjunto dos números inteiros, ela deixa de ser função porque, por exemplo, o número 3 não teria um correspondente nos inteiros, né? Porque a raiz quadrada de 3 não é um número inteiro. Tranquilo? Mas aí, professor, Tranquilo. me diga uma coisa. Então, toda Diga. função, por definição, é bijetora? Não. Não. Não é isso. Certo? O que eu estou querendo dizer aqui é que, para você definir uma função, você tem que dizer
três coisas, que é a regra de associação, né? Beleza? E quais são, e quem são o domínio e o contradomínio. Tranquilo? Isso não tem ainda a ver com a objetividade, porque veja só, quando a gente coloca aqui, por exemplo, no lugar de R eu coloco os números inteiros, o que eu tenho é que no conjunto de partida existirão elementos que não estarão, não terão um correspondente no conjunto de chegada, se o conjunto de chegada for os inteiros. Compreendido? Não satisfaz a imagem, né? Não é a mesma coisa de dizer que existem elementos desse conjunto que não estão associados a um elemento daqui, certo? Isso pode acontecer, beleza? Por exemplo, me diz um elemento de R que não está na imagem dessa função aí. Por exemplo, qualquer número negativo. Não é porque a raiz quadrada não é sempre maior ou igual a zero? Sim ou não? Sim. Então, existem elementos desse conjunto aqui que não estão na imagem dessa função. Concorda? E isso pode acontecer. O que não pode acontecer é um elemento daqui não está associado a um elemento daqui, que é o que ocorreria se eu trocasse esse conjunto pelo conjunto dos números inteiros, por exemplo. Certo? Porque, por exemplo, o número 3, o número 2, o número 5 não encontrariam um correspondente aqui, certo? Porque a raiz de 2, a raiz de 3, a raiz de 5 são números cuja raiz quadrada não é um número inteiro. Tá certo? Isso é uma coisa que tem que ficar clara. Tranquilo? Bom, em relação à função aí, né? Quando você tem um par ordenado pertencente a uma função, o elemento bzinho, que é a segunda coordenada do par ordenado, né? A gente vai dizer que ele é a imagem do elemento A, certo? Ele é a imagem de A pela aplicação f ou pela função f, ou ainda o valor de f no elemento A, certo? Tranquilo? E a gente escreve desse jeito e a gente lê assim: f de A igual a B. Ou seja, B é a imagem de A pela função f. Ou B é o valor de A por f. Tranquilo? Aliás, melhor, né? O valor de f em A, né? Beleza? Tudo bem. Pronto, então aqui vai ter exemplos, né? Você tem a função que leva x em 2x mais 1, e por aí vai, certo? E vamos prosseguir aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui dessas questões. Depois eu vou fazer uma seleção de questões sobre funções para vocês fazerem, né? Então, domínio e imagem de uma função, né? Então, o domínio de uma função nada mais é do que o conjunto de partida. Beleza? E a imagem de uma função é a imagem da relação, né? Certo? O que vai ser a imagem da função f? Vai ser isso aqui, ó. A imagem... cadê o... Ele não escreveu, não? A imagem de uma função vai ser o conjunto de todos os elementos de B que são iguais a f de alguma coisa. Tá certo? Beleza? Eu achava que ele tinha escrito aqui de forma mais precisa aqui, o que é a imagem, né? A gente pode pensar a imagem assim, ó, deixa eu escrever aqui. Imagem
de f é igual ao conjunto formado por todos os elementos de B, tais que existe x pertencente a A com y igual a f de x. Beleza? Isso aqui eu estou pensando em f como sendo uma função de A em B. Tranquilo? Essa é a definição de imagem. Beleza? Então, a gente pode pensar ainda a seguinte coisa. A gente tem isso aqui, ó. A gente vai dizer, então, que um elemento y pertence à imagem de uma função se e somente se existe x pertencente a A, tal que f de x é igual a y. Tá certo? Tranquilo? Então, vamos fazer um exemplo, que é o seguinte, ó. Seja f de R em R dada por f de x igual a 2x mais 3. Tranquilo? Tranquilo. Determine. Professor, Diga. para curiosidade, como é que ficaria essa sentença que você escreveu uma linha acima na notação de relação? De tipo assim, de lado. Antes de você falar de funções, você estava falando das relações. Em termos de relação, seria assim, ó. O y pertenceria à imagem da, relação, da função f se e somente se existe um x pertencente a A, tal que o par xy pertence a f. Na notação de relação, né? Só que isso daqui, quando a gente escreve isso, é o mesmo que escrever isso aqui. Quando a relação é uma função, ao invés de eu escrever isso daqui, eu escrevo isso aqui. Certo? Certo. Aí, como ficaria. Como que o senhor diria para que f de x é igual a 2x mais 3 na notação de uma relação? Então, aqui você teria que ter isso. Ó. Y pertence à imagem de f, considerando essa função aqui, né? Essa mesmo. Então, seria isso. Ó. Y pertence à imagem de f, se e somente se existe x pertencente a R, tal que ou você escreveria assim mesmo, certo? Na notação de relação, ou então assim, né? Certo? Que aqui é o nosso f de x, né? Certo. É que eu tava pensando que era de alguma outra forma, mas praticamente Você pode ter, repetido, você pode ter então. pensado assim, né? Que escreveria desse jeito, né? Eu tava pensando que era desse jeito, assim. Não exatamente, certo? Aqui você já está dizendo que que o cara já pertence à relação F, porque, enfim, né? Essa é a forma como você relaciona os dois elementos. Tranquilo? Aqui você está perguntando, de certa forma, né? Se o y pertence ou não à relação, né? Porque dado um y, ele pode não pertencer à relação F, né? Certo? Sim, entendi. E aí ele vai pertencer se ele for justamente um carinha dessa forma aqui, para algum x. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Para essa relação que eu defini aí, determine quem é o domínio. Quem é o domínio dessa relação aí? Dessa função, vamos dizer assim, né?
os reais. Por quê? Todos os reais. Por que você pode dizer que é o conjunto dos números reais? Diga, uma razão é porque eu escrevi isso, né? Se eu escrever isso, eu já estou dizendo que R é o domínio da função, né? Né? E também o Qualquer contradomínio, né? número que colocar dá certo, professor. Mas se eu tivesse escrito assim, seja f uma função dada por isso daqui. Aí eu não disse quem era o domínio, né? E nem disse quem era o contradomínio, concorda? Sim. Então, de certa forma, a definição da função está incompleta, né? Quando isso acontecer, Mais um valor quando isso acontecer, de a gente não explicitar, não deixar explícito qual é o domínio e qual é o contradomínio, certo? Em geral, você vai usar como domínio o maior subconjunto dos reais para os quais a expressão que define a função faz sentido. Como assim, né? Por exemplo, porque daqui para frente a gente vai considerar que o domínio e o contradomínio dessas funções sempre serão subconjuntos dos números reais, certo? Então, no caso de como o domínio é um subconjunto de R, qual é o maior subconjunto de R para os quais faz sentido eu multiplicar por 2 e depois somar 3? Qualquer número real, né? Sim ou não? Qualquer número real Com pode ser certeza, multiplicado por com 2, certeza. e a esse resultado aqui, não importa qual é, eu posso somar 3. Então, essa expressão aqui que define a função f, ela faz sentido para qualquer número real. Então, nesse caso aqui, a função teria como domínio o conjunto dos números reais. Beleza? Se por acaso eu tivesse colocado assim, ó, qual seria o domínio? Os inteiros, né? Só? E os naturais. Só? Os reais também, não? Os Os inteiros racionais. reais. Os Os naturais. racionais, mas quais? Os reais positivos? Reais positivos. Isso, Os porque positivos. negativo ele não dá, não existe, Isso, não satisfaz mas essa raiz. só os positivos ou não negativos? Porque lembre, positivo é o quê? É um cara que é maior do que zero. Não negativo é um cara que é maior ou igual a zero. Raiz quadrada de x existe para o zero? Existe raiz quadrada de zero? Não. Teoricamente, sim, porque Sim, zero né? vezes zero é zero. Sim, certo? Então, essa expressão aqui, ó, ela faz sentido para qualquer x maior ou igual a zero. Beleza? Então, o domínio dessa função aqui vai ser o conjunto R e o maisinho aqui embaixo para indicar que eu estou pegando todos os números reais maiores ou iguais a zero. Se eu quisesse apenas os caras que são estritamente maiores do que zero, eu colocaria um asterisco aqui em cima para tirar o zero. Beleza? Mas nesse caso aqui seria R+. Tranquilo? Voltando ao nosso exemplo aqui. Então, o domínio é o conjunto dos números reais. Quem é o contradomínio? Contradomínio. Quando o contradomínio não é explicitado, a gente vai considerar sempre o conjunto dos números reais. Beleza? Quando eu estiver falando de uma função real. Quem é a imagem? Nesse caso aqui. Qualquer imagem. elemento, A imagem qualquer elemento também, de a imagem também reais vai ser R, certo? também serve. A imagem também vai ser R. Por quê? Porque, ó,
Aí vamos justificar isso aqui. De fato, para todo y pertencente a R, temos que y é igual a f de y menos 3 dividido por 2. Por quê? Se eu fizer f aplicado nesse carinha aqui, o que acontece? O que a função f faz? Ela pega o cara que está aqui dentro, multiplica por 2 e a esse resultado soma 3, né? Então, se eu pegar esse carinha aqui e multiplicar por 2, eu vou ter 2 vezes y menos 3 sobre 2. E a esse resultado eu vou somar 3. Tranquilo? Tranquilo. Que é o quê? O 2 O vai próprio cancelar com 2, vai ficar y menos 3 mais 3, que é o próprio y, né? Por isso que vale isso, né? F aplicado a esse elemento, o resultado deu y, né? Então eu diria assim, né? Temos que para x igual a y menos 3 sobre 2, vale isso, né? F de x é igual a f de y menos 3 sobre 2, que é o próprio y, né? Então, veja, o que a gente provou? Para qualquer número real y, existe um x de modo que f de x é igual a y. Tá certo? Então, a gente provou que o conjunto dos números reais está contido na imagem da função f, né? Porque todo número real que eu pegar, eu provei que ele pertence à imagem. E como a imagem está contida nos números reais, então é verdadeiro essas duas inclusões. Ó. Imagem está contido em R e R está contido na imagem. Dessas duas coisas aqui, o que a gente conclui? Que a imagem é igual a R. Beleza? Essa é a ideia. Então, voltando aqui para o livro, vamos ver o que ele traz mais aqui. Temos exercícios. Vamos ver esses exemplos aqui, né? Então, nesses exemplos, esse primeiro exemplo aqui, o domínio dessa função é R, né? Porque para qualquer número real existe, né, o 2x, certo? O contradomínio dessa função aqui você pode considerar como sendo o próprio R, beleza? Para essa função aqui, ó, o domínio dela também é R, você pode considerar R, porque já que o domínio não foi explicitado, então você vai admitir como domínio o maior subconjunto de R para o qual isso aqui faz sentido, né? E como para qualquer número real, ele elevado ao quadrado também é um número real, então o domínio é R, certo? Para esta coisa aqui, quem é o domínio desta função, da função definida desse modo aqui? Vai ser o conjunto dos números reais com a exceção do zero, certo? Porque não existe divisão por zero. Beleza? Professor, Diga. na situação acima dessa daí, a imagem dessa 2 Vai seria ser os números reais positivos? os não negativos, né? Vai ser o R+, né? Tentem ir se acostumando em usar o termo não negativo quando você quiser dizer que um cara é maior ou igual a zero, certo? E positivo para quando é maior do que zero. Beleza? Então, a imagem desse cara aqui, ó, dessa função aqui, ela é o conjunto dos números reais não negativos, ou R+, né? Beleza? Para esta função aqui, ó, definida desse modo,
o domínio é o conjunto dos números reais, com exceção do zero, né? Porque o zero, o número real zero, é o único que não tem inverso, né? O que a gente pode pensar, né? Como não existe divisão por zero, né? Então não existe 1 sobre zero. Né? Para esta função aqui, ó, o domínio já é o R+, né? É o conjunto dos números reais não negativos. Para essa daqui, o domínio é o conjunto dos números reais. Porque no caso da raiz cúbica, existe sim raiz cúbica de número negativo. Beleza? Professor, uma pergunta. Na Diga. quarta raiz, aí essa propriedade não vale, não? A raiz quarta de número negativo também não existe, não. Não. Porque você tem que pense assim, ó. Pense assim, ó. O que é a raiz quarta? O que significa raiz quarta de x ser igual a y? Que... Significa dizer que y elevado à quarta potência é igual a x, né? Exato. Y elevado à quarta, você pode pensar como sendo y ao quadrado elevado ao quadrado? Pode, Sim. né? Então, esse cara aqui, ele sempre é maior ou igual a zero, não é? Isso daqui é sempre maior ou igual a zero, né? Então, veja que você não tem como ter x como sendo uma coisa negativa, né? Se x for negativo, simplesmente isso daqui não faz sentido, né? Porque se existisse um y de modo que y elevado à quarta fosse um cara negativo, isso daqui teria que ser negativo, né? E não é. Isso é sempre maior ou igual a zero. Beleza? Então, ó, essa igualdade aqui não é verdadeira se x for negativo. Porque a gente está considerando o conjunto dos números reais, certo? No conjunto dos números complexos, aí a história é diferente. Beleza? Tranquilo? Nesse exercício aqui, ó, determinar o domínio e a imagem dessas funções aqui, ó. O domínio, claro, é o mais fácil, né? Quem é o domínio? Nessa letra A. É o conjunto formado pelo 0, 1 e 2, né? Sim ou não? O domínio. Sim, E a professor. imagem? A imagem vai ser só esses três caras aqui, né? Sim. Nessa letra B, o domínio é o conjunto formado pelo -1, 0, 1 e 2, e a imagem é o conjunto formado apenas pelo 1 e pelo 2. Certo? Na letra C, o domínio é o -1, 0, 1, e a imagem é o conjunto que tem apenas o -2. Na letra D, o domínio é o conjunto com o -2, 0, 1 e 2. E a imagem é o conjunto que tem o -2, -1, 0 e o 2. Compreendido? Bem simples. Bem simples. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. A definição de igualdade entre duas funções. Quando é que duas funções são iguais? Digamos que você tem uma função f de A em B e uma função g de C em D. Quando que elas são iguais? Duas funções são iguais se e somente se elas têm o mesmo domínio, o mesmo contradomínio, certo? Tranquilo? E todas as imagens, ó, são iguais.
para cada elemento que você pegar no domínio, as imagens correspondentes, ó, são iguais. Tá certo? Beleza? Beleza. Isso é a igualdade entre duas funções. Partindo dessa definição de igualdade entre duas funções, a gente pode pensar em questões do tipo: sejam f de R em R, dada por f de x igual a 5x mais 2 e g de A em B, dada por g de x igual a ax mais b. Certo? Calcule A e B, sabendo que as duas funções f e g são iguais. Na verdade, calcule Azinho e Bzinho, Azão e Bzão, certo? Calcule ou determine, né? Vou botar assim, determine. Quem são essas coisas aí, sabendo que as duas funções são iguais. Então, vamos lá. Ó. Se f e g são iguais, isso implica dizer que as duas têm o mesmo domínio e o mesmo contradomínio, né? Então, isso quer nos Sim. dizer que o A e o B são iguais a R, né? Beleza? Tudo bem. Além disso, se f e g são iguais, então isso significa dizer que f de x e g de x, essas duas coisas são iguais, qualquer que seja o x pertencente a R, né? Sim ou não? Sim. Beleza? Então, ó, disso aqui, eu posso dizer, então, que f de 0 é igual a g de 0 e também que f de 1 é igual a g de 1. Concordam? Sim. Se a igualdade é verdadeira para qualquer x pertencente a R, então essas duas aqui são. Note que essas duas igualdades serem verdadeiras não significa dizer que essa igualdade ocorre para todo x. Concordam? Sim ou não? Qual a Acredito que pergunta? sim. Vocês concordam que isso daqui ser verdade não quer dizer que isso seja? Não. Não pode ser, né? Querem Porque que eu tem que dê ser um... Não. para todo X, né? É para todo É, X, qualquer número aqui, ó, se é verdade que é colocado igual... satisfaz. Se é verdade que no 0 e no 1 são iguais, não quer dizer que vai ser verdade para todo x. Querem um exemplo? Olha um exemplo. Sim. Pega f de x igual a x ao quadrado menos x. Certo? E g de x como sendo... deixa eu pensar aqui... Vou botar... Pronto, vou botar assim, ó. Duas vezes ela mesmo, né? Certo? O que acontece, ó? F de 0 vale quanto? Para essa função aqui. F de 0 vale 0. E para essa daqui, quanto vale g de 0? 0 também, né? É. Então, f de Exato. 0 é igual a g de 0. E no 1, quanto vale f de 1?
0. E G de 1? 2. G de 1 também vale 0, né? Porque esse pedacinho aqui vai dar 0. Aí vai ficar 0 vezes 2 igual a 0. Sim ou não? Exato. Então veja que no 0 elas são iguais, no 1 elas são iguais, mas elas não são iguais porque, por exemplo, se você pegar, sei lá, x igual a x 2? igual a menos 1, por exemplo. Hum. Se x for igual a menos 1, quanto é que vai dar f de menos 1? Vai dar 0. F de menos 1 vai dar 2, né? Ah. Porque aqui, ó, aqui vai Matemática aparecer mesmo. menos 1, que é igual a mais 1, né? Verdade. E menos 1 elevado ao quadrado, 1, então vai ficar 1 mais 1, que é 2. E quem é g de menos 1? Esse pedacinho aqui, ó, vai dar 2, 4. vezes 2 vai dar 4, certo? Então, ó, elas serem iguais em 2 pontos não quer dizer que vão ser iguais em quaisquer outros, né? Aqui, por exemplo, ó, já não dá igual. Tranquilo? Então, essa observação aqui, esse exemplozinho que eu estava fazendo aqui, é só para ilustrar que, beleza, se a igualdade é verdadeira para qualquer x, então vai ser verdade para x igual a 0, vai ser verdade para x igual a 1, seria verdade para x igual a 2, para x igual a 3, certo? Para qualquer x que você escolhesse, né? Que é exatamente o que está dito aqui. Agora, se é verdade isso, dizer que é verdade isso, aí não é, né? Bom, mas enfim, voltando aqui, ó. Então, se é verdade que f de 0 é igual a g de 0, significa dizer então o quê? Aí você vai substituir, né? Na função f, quanto é f de 0? Vai ficar 5 vezes 0 mais 2. E do outro lado, ó, g de 0 vai ser igual a vezes 0 mais b. Certo? E aqui embaixo, o que a gente vai ter? F de 1 vai ser igual a 5 vezes 1 mais 2. E do outro lado aqui, ó, g de 1 vai ser igual a vezes 1 mais b. Certo? Aí o que a gente vai ter? Dessa igualdade aqui, eu vou ter que 2 é igual a b, né? Porque o lado de cá vai dar 2 e do lado de cá vai dar b, já que 5 vezes 0 é 0 e a vezes 0 é 0. Certo? E nessa equação de baixo, a gente vai ter que o lado de cá vai dar 5 vezes 1, que é 5, mais 2 dá 7. E do lado de cá eu tenho a vezes 1, que é a, mais b, e isso é a mais b, né? E aí, se é verdade, se são verdadeiras essas duas igualdades, então aqui eu posso trocar o b pelo 2, né? Sim. Uhum. Fazendo isso, a gente vai ter o quê? Que Que A é igual a 5. b é igual a 2 e a vai ser igual a 5, né? Tranquilo? Ou, se preferir, 7 vai ser igual a mais 2, que vai ser a mesma coisa que o que, então? 2 é igual a b, e 7 mais menos 2 é igual a mais 2 mais menos 2, aí menos 2 cancela com 2, aí do lado de cá fica apenas a, e do lado de cá fica 5, né? Beleza? Tranquilo? Então, resumindo, a gente tem isso daqui. Tá certo? Então, para que essas duas funções aqui, ó, elas sejam iguais, e cada uma delas dadas
dada por essas expressões aí, né, a gente vai ter que esse conjunto A vai ter que ser R, esse conjunto B vai ter que ser R, esse número aqui tem que ser o 5 e esse número aqui tem que ser o 2. Beleza? Então, isso é uma consequência da definição de igualdade entre duas funções, né? Tranquilo? Tranquilo. Pronto. Essa parte aqui, esse apêndice, né, de inequações, a gente vai fazer depois. Tá certo? A gente vai fazer depois. Aí vamos ver outras coisinhas aqui, que é lá do capítulo 10. Capítulo 10 desse livro. Que fala aqui sobre função injetiva, sobrejetiva, essas coisas, certo? E função composta também, né? Mas deixa eu vir para a tela do tablet então para falar sobre injetividade e sobrejetividade, certo? Para depois falar sobre função composta. Então, ó, funções injetivas. Então, uma definição é a seguinte. Dizemos que f de A em B é uma função injetiva se e somente se satisfaz o seguinte, ó. Se e somente se a seguinte implicação é verdadeira. Qual é essa implicação? A implicação é essa daqui, ó. F de x igual a f de y implicar em x igual a y. Tranquilo? Ou seja, uma função vai ser injetiva se a única possibilidade de elementos terem a mesma, de dois elementos terem a mesma imagem é se eles forem iguais. Certo? Ou ainda, uma forma alternativa é a seguinte. Uma forma alternativa não, né? Uma forma equivalente. É a gente considerar a contrapositiva dessa implicação, né? O que seria a contrapositiva dessa implicação? O que é contrapositiva? Quando você tem P implica que, isso é equivalente ao quê? Ao não que implicar o não P, não é isso? Sim ou não? Sim. Se essa for a minha proposição P e essa a minha proposição Q, como é que vai ficar a contrapositiva? Quem é o não Q? É o x diferente de y, né? Isso implicando em quê? Em não P, que é o quê? F de x diferente de f de y, né? Beleza? Então, para uma função ser injetiva, então uma função é injetiva se ela verifica essa implicação, né? Essa implicação é verdadeira ou essa implicação aqui é verdadeira. Lembrando que essas duas implicações aqui, ó, elas são logicamente equivalentes. Tá certo? Existem situações em que é mais fácil a gente fazer desse jeito
E existem situações em que é mais fácil a gente fazer desse jeito aqui, certo? Às vezes é mais fácil verificar isso e às vezes é mais fácil verificar isso. Então, exemplo, ó. Exemplo. Verifique que f de x igual a 2x mais 1 é injetiva. Por que essa função é injetiva? Aí você faz o quê, ó? Sejam x e y pertencentes ao domínio da função, certo? Sejam x e y pertencentes a R, tais que f de x é igual a f de y. Mostremos que... O que a gente precisa provar para garantir que a função é injetiva? Mostremos que x é igual a y. Sim ou não? Então, ó, se eu pegar dois elementos que estão no domínio da função, supor que as imagens são iguais, e eu conseguir deduzir que esses elementos são iguais, então eu estou verificando o quê? Que toda vez que isso é verdade, Ou seja, eu estou mostrando que essa implicação aqui ela é verdadeira. Compreenderam? Sim ou não? Então, vamos lá, ó, de fato, f de x igual a f de y implica em 2x mais 1 igual a 2y mais 1. Essa implicação aqui é verdadeira por quê? Porque esse cara é igual a esse e esse é igual a esse. Eu só usei a definição da função, certo? Beleza? Sim ou não? Sim. Essa próxima implicação aqui, ó, ela é verdadeira por quê? Essa daqui, ó. Se essas duas coisas são iguais, por que eu posso dizer que essas duas são iguais? Porque você tirou um das duas. Por que eu posso tirar Por que eu posso tirar o número 1 das duas aí? Por que a gente está Pelo usando? cancelamento. Exatamente, certo? Lei do cancelamento. Ó. Tranquilo? E por que eu posso dizer agora que essa igualdade é verdadeira? Por que essa implicação aqui é verdadeira? Pela lei do cancelamento também. Pela lei do cancelamento. O 2 é diferente de 0, né? Lembre que a lei do cancelamento ela vale para o quê? Quando eu tenho um mesmo cara multiplicando os dois lados de uma equação e esse cara é diferente de 0, ele pode ser cancelado, né? Beleza? Essa lei também vale para divisores da mesma equação diferente de zero, né? Porque se eu tivesse, por exemplo, ó, meio x igual a meio y, isso daqui é um cara diferente de 0, né? Multiplicando os dois lados. Beleza? Agora tem um detalhe que uma coisa que eu pensei aqui, e cuidado para não acharem que pode fazer isso também, ó. Por exemplo, você chegar e dizer assim, bom, eu tenho o número 2 multiplicando os dois lados de uma equação. Eu tenho ele dos dois lados de uma equação, não tem? Multiplicando alguém? Sim. Aí alguém podia pensar assim, professor, então eu posso fazer assim, x mais 1 igual a y mais 1. Me digam aí, o que é que vocês acham? Eu posso dizer isso? Não poderia, porque estaria dividindo, para cortar o 2 tem que dividir a equação toda, né? Exatamente, certo? A lei do cancelamento é quando você tem um mesmo cara multiplicando os dois lados da equação inteira, certo? Ah, Certo? Então a gente tem isso aqui, ó. Na lei do cancelamento era assim, né?
digamos assim, que era, como que estava escrito lá no material? Acho que era R vezes, vou botar assim, R vezes T igual a S vezes T e T diferente de zero. Então, veja o formato, ó. Você tem um mesmo cara multiplicando os dois lados de uma equação, ó, mas no que sobra, ó, né, o t multiplica tudo o que fica sobrando, né? Então, por exemplo, aqui, eu não poderia dizer que isso implicaria nisso aqui, porque na equação aqui em cima, o 2 não está multiplicando esse cara todo, nem esse cara todo, entendeu? Ele está multiplicando só o x e só o y aqui. Então, eu não posso cancelar ele. Agora, se tivesse assim, ó, um parêntese aqui, aí sim eu poderia dizer isso, né? Beleza? Sim ou não? Sim, professor. Pronto. Então, por isso que aqui primeiro você vai usar o cancelamento da soma, ou da adição, né? Para depois usar o cancelamento da multiplicação. Tá certo? Então, veja, ó. Resumindo, eu peguei dois números reais para os quais a imagem era a mesma. Certo? Então, ó, da hipótese de que eles têm a mesma imagem, eu consegui deduzir que os dois são iguais. Ou seja, eu provei que quando isso é verdade, isso também é verdade. Ou seja, eu provei que esta implicação aqui ela é verdadeira. Tá certo? Isso é provar que uma função é injetiva. Tranquilo? Agora Tranquilo. vamos à sobrejetividade. Função sobrejetiva. Então, a definição é a seguinte. Dizemos que f de A em B é uma função sobrejetiva, sobrejetora, ou é uma sobrejeção, é tudo sinônimo. É uma função sobrejetiva se e somente se a gente tem o seguinte, ó, a imagem da função é igual ao contradomínio. Tranquilo? Essa é a definição. Isso significa o seguinte, isso significa dizer que para qualquer elemento que eu pegar no contradomínio, esse cara vai pertencer à imagem da função, certo? Pertencer à imagem da função significa dizer que existe um elemento daqui, do domínio, tal que f aplicado a esse elemento é igual àquele elemento lá do contradomínio, certo? Resumindo, vou escrever assim, isto é, para todo Bzinho pertencente a Bzão, existe Azinho pertencente a Azão, tal que f de Azinho é igual a Bzinho. Tranquilo? Isso que eu escrevi aqui, ó, qualquer que seja Bzinho pertencente a Bzão, existe Azinho pertencente a Azão, tal que f de Azinho é igual a Bzinho, isso é a demonstração de que a imagem da função é igual a B, certo? Que a imagem é igual ao contradomínio. Compreendido? Então, a gente pode escrever assim, inclusive, ó.
imagem de f é igual a b, se e somente se qualquer que seja bzinho pertencente a bzão, existe azinho pertencente a azão, tal que f de azinho é igual a bzinho, certo? Isso daqui é escrevendo usando a linguagem lógica lá do primeiro capítulo, certo? Professor, nesse caso, Diga. então precisa existir pelo menos um azinho Pelo menos um que seja azinho, igual ao exatamente. contradomínio. Pelo menos um azinho. Pode ser que tenha mais de um, não tem nenhum problema. Tá certo? E aí, vamos lá. Ó. Exemplo. Exemplo. Verifique que a função... Eu vou pegar a mesma função do exemplo anterior, certo? F de x igual a 5x mais 2 é sobrejetiva. Eu vou escrever só sobre G aqui, certo? É a abreviação para sobrejetiva. Verifique que ela é sobrejetiva. Então, o que é que a gente tem que fazer? Vamos lá, ó. Seja Bzinho pertencente a R. Quem é o contradomínio dessa função aqui? Como eu não explicitei qual é, a gente usa qual? R. Beleza? Então, eu vou pegar um elemento do contradomínio e vou provar que ele pertence à imagem de F. Então, seja Bzinho pertencente a R. Tomemos Azinho igual a Bzinho menos 2 dividido por 5. Esse carinha, ele pertence a R, e é o domínio da função f, certo? Note agora que f de azinho é igual ao quê? F de azinho vai ser igual a f de bzinho menos 2 dividido por 5, que vai ser o quê? 5 vezes b menos 2 dividido por 5 mais 2. Mais 2? Beleza? Né? Aqui é o elementozinho, né? Isso vai nos dar o quê? Aí, ó, o 5 com o 5 aqui vai simplificar e dar 1, né? Vai ficar b menos 2 mais 2, e o 2 com menos 2 cancela, isso fica apenas b. Tranquilo? Então, note que para esse elemento aqui, que pertence ao domínio da função f, f aplicado nele deu o elemento b, né? E o elemento bzinho era um cara qualquer do contradomínio, né? Então, provei o quê? Que qualquer elemento do contradomínio está na imagem da minha função f, porque ele é igual a f de alguma coisa do domínio. Compreendeu? Então, logo, o que a gente provou é que a imagem de f é igual a o R, né, que é o contradomínio aí, certo? Então, ela é uma função sobrejetiva. Então, portanto, f é sobrejetiva. Notem que o conceito de injetividade e sobrejetividade depende fortemente de quem é o domínio e de quem é o contradomínio. Vou explicar isso com o seguinte exemplo. Ó. Pegue a função f como sendo de R em R, dado dessa forma. Ó. Eu pego o número x e levo em x ao quadrado. Essa função aqui ela é injetiva. Injetiva. Não. Não. O que significa uma função não ser injetiva?
Vamos voltar na definição de injetividade para a gente aprender o que é que significa não ser injetiva. Não ser injetiva significa que isso daqui é falso. O que significa isso aqui ser falso? Significa dizer que existem x e y. Existe x e y que são diferentes, mas que as imagens são iguais, né? Porque lembram que a implicação só é falsa se isso daqui for verdadeiro com isso aqui falso? Sim. Né? A outra coisa poderia ser os dois elementos serem iguais e as imagens serem diferentes, né? Que é o caso em que você teria isso daqui verdadeiro com isso falso, né? Então, ó, em geral, para você verificar que uma função não é injetiva, você tem que pegar dois elementos que são diferentes, mas que têm a mesma imagem. Por exemplo, f de 1 e f de menos 1 são iguais, né? Porque 1 ao quadrado é igual a menos 1 ao quadrado, sim ou não? Sim. E 1 é diferente de menos 1. Beleza? Tranquilo? Por Entendi. outro lado, se essa função ela não é injetiva, porque eu estou considerando o domínio como sendo todo R. Mas se eu pegar apenas os caras maiores ou iguais a zero, e agora dá para dizer o quê, hein? Aí dá para dizer o seguinte, ó. Se f de Agora, x é igual a f de y, então a gente vai ter x ao quadrado igual a y ao quadrado, certo? Quando eu extrair a raiz quadrada dos dois lados, o que é que eu tenho? Isso daqui seria módulo de x, como eu comentei na aula passada, né? Eu não provei isso ainda, mas vamos usar por enquanto. E a raiz quadrada de y ao quadrado vai ser o módulo do y. Tranquilo? Só que, se x e y forem maiores ou iguais a zero, o que é o módulo do x? X. E o que é o módulo do y? Y. Então, se isso for verdade, e x e y forem maiores ou iguais a zero, então é verdade que x é igual a y. Então, o que é que você vai ter? Que a função x ao quadrado com o domínio sendo R+, ela é injetiva. Se o domínio for R, ela não é injetiva. Então, vejam, vocês percebem que o fato de uma função ser injetiva ou não depende do domínio? Por exemplo? sim, professor. Agora vamos para a sobrejetividade. E aí eu termino a aula porque eu já passei 3 minutos do tempo, né? A sobrejetividade. Essa função aqui, do jeito que ela está definida, ela é sobrejetiva. Não, porque eu acho que se ela fosse entrar em conflito, não? Ser sobrejetiva e injetiva. Não. Não é por isso. Injetividade e sobrejetividade, uma coisa não tem relação com a outra. Uma função ela pode ser injetiva sem ser sobrejetiva. Ela pode ser sobrejetiva sem ser injetiva. Ela pode ser as duas coisas. E ela pode ser nenhuma das duas coisas. Nesse caso, ela é as duas coisas? Nesse caso aqui, do jeito que ela está definida, ela não é nenhuma das duas coisas. A gente já viu que ela, com o domínio sendo R, ela não é injetiva. Com o contradomínio sendo R, ela também não é sobrejetiva, por quê? Porque os caras daqui, que são negativos, não pertencem à imagem da função, né? Porque não vai existir nenhum número x cujo quadrado dê negativo. Sim ou não? Sim. Pronto. Agora, se o contradomínio for R+, aí sim ela é sobrejetiva. Porque, ó, se eu pegar um número real não negativo qualquer, ele sempre vai ter uma raiz quadrada, sim ou não? Isso foi até um dos teoremas lá do capítulo de números reais da aula passada. Tranquilo? Então, ó, Tranquilo. pega um elemento aqui, se ele for maior ou igual a zero, então você vai escolher o x como sendo a raiz quadrada do y. E aí o que é que você vai ter? Quando você fizer f de x vai ser igual a raiz quadrada do y elevado ao quadrado, que vai dar o y. Tranquilo? Aí esse y maior ou igual a zero vai pertencer à imagem. Compreendido?
Se eu colocar agora R mais no domínio e R mais no contradomínio, ela tanto é injetiva quanto é sobrejetiva. E uma função que é injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo é o que a gente chama de função o quê? Bijetiva. Certo? Esse bi aqui, ó, significa que ele é as duas coisas, tanto injetiva quanto sobrejetiva. Tá certo? Um exemplo de função bijetiva é essa daqui, ó. Que a gente provou que é injetiva e provou também que ela é sobrejetiva. Então, esse é um exemplo de função que é bijetiva. Tá certo? Tranquilo? Pronto, eu já passei do meu horário aqui por 6 minutos, então eu vou encerrar a aula por aqui. Tenham todos aí uma boa noite, até segunda-feira, nesse mesmo horário e nesse mesmo local, nessa mesma sala, beleza? Beleza, professor. Boa noite. Tchau para vocês Não aí. tem mais nenhuma Bom reação. final de semana. Boa noite, professor.